Fala, meu bom, beleza? Vamos dar uma olhada aqui numa matéria do Estadão sobre os protestos em Israel. O pessoal tinha me pedido para falar sobre isso. Tá? Então, protestos em Israel, sobre o que são e o que pode acontecer. Lembrando que se tu não for inscrito do canal, considere se inscrever. Meu nome é Homer. Se você já for inscrito do canal, considere deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação. Tá, olha só. Antes de eu começar a falar aqui, ó, eu vi que estava acontecendo, tá? Tinha me pedido para falar sobre isso, mas eu já tinha visto o que estava acontecendo. E era um assunto que eu não gosto muito de falar, tá? Porque o Estado de Israel, tá? Você não pode falar muito sobre ele na internet, você não pode criticar na internet isso aí. Por exemplo, eu já conheci um professor de história, é real, tá? Não é fanfic minha. Eu conheci um professor de história que o cara falou que, claro, talvez ele passou um pouco do limite, ele estava fazendo críticas ao Estado de Israel, e daí ele disse lá que o Estado de Israel não deveria existir, né? Você falar que o Estado de Israel não deveria existir é um crime, tá? Para deixar bem claro, é um crime. E daí o cara tomou 2 processos, né? Daí eu vi a notícia assim, sobre, protesto de Israel. Daí eu pensei, não, deixa pra lá. Eu falei, não, deixa pra lá. Né? Por quê? Porque eu tô tentando comprar uma placa de vídeo. Eu tô juntando um dinheiro ali pra trocar de placa de vídeo, tá? Agora, né, então, eu não estou afim de pagar uma cesta básica, tá? Não tem interesse nenhum de pagar uma cesta básica. Daí eu pensei, não vou falar sobre isso, né? Mas então eu tenho que fazer um disclaimer antes de comentar sobre isso aqui, ó. Vamos lá, disclaimer para não ter que pagar a cesta básica. Eu sou obrigado pela lei, né? Então, vamos lá, assim, ó. Eu não sou contra o Estado de Israel, tá? Eu acho que o Estado de Israel deveria existir. Eu também sou favorável ao povo judeu, não sou antissemita, tá? Acho absurdo antissemita, né? Respeito toda a comunidade judaica e o Estado de Israel, tá bom? Então, não me processe, tá? Eu só vou comentar uma notícia, pelo amor de Deus, cara. Ai. Vamos lá. O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirma que a Suprema Corte tem poder ilimitado, mas os críticos da proposta dizem que ela vai longe demais, né? Então, esse também é uma outra coisa complicada de comentar, porque assim, o Benjamin Netanyahu, ele tá criticando a Suprema Corte, tá? Ele tá dizendo que a Suprema Corte tem muito poder, tá? Existe um país na América do Sul onde a Suprema Corte tem muito poder e um país, que eu não vou dizer qual é, onde a Suprema Corte supostamente forjou um resultado eleitoral e declarou um candidato que não venceu como vencedor no processo eleitoral. Tá? E ela fez isso por quê? Porque ela tem muito poder. Tá? Então, no fim das contas, olha só que complicado, cara. Essa notícia eu pensei, não vou gravar sobre isso, cara. Porque assim, ó, o Benjamin Netanyahu, a proposta dele é uma proposta para enfraquecer a Suprema Corte. Né? Porque na visão dele, a Suprema Corte tem poder demais. E ele quer poder, através do Congresso, se eu entendi a questão, é através do Congresso você poder barrar decisões da Suprema Corte. Tá? Existe um país na América do Sul onde isso aí seria uma boa ideia. Você resolveria um problema muito grande, tá? Se o Congresso pudesse barrar decisões da Suprema Corte. Tá? Que país é esse? Não posso dizer. Tá? Tem um país aí que a Suprema Corte passou completamente do limite e terminou com a democracia do país e que o país está refém de um modelo juristocrático e não há democracia mais. É só o que há nesse país é um simulacro de democracia. Tá? É uma coisa que de longe parece uma democracia, porque as pessoas estão votando, as pessoas estão falando, mas que de perto tu vai ver que a votação é uma coisa manipulada, tá, neste país, né, que não vou dizer qual é, e que a opinião das pessoas é cerceada pela Suprema Corte também deste país. Tá? Que país que é, não sei, tá? Então não vem, entendeu? Ó. Vamos seguir aqui. Israel está passando por uma grave crise política que aumentou nos últimos dias para envolver setores cruciais da sociedade, militares, universidades e sindicatos. Há semanas, manifestantes vão às ruas para se opor ao plano de governo de reformar o judiciário. O descontentamento se intensificou no domingo depois que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu demitiu o ministro da Defesa que havia criticado o plano por causar tumulto entre os militares.
As universidades fecharam em protesto e os líderes sindicais fazem, nesta segunda, dia 27, uma greve geral que ameaça paralisar o país. As consequências, então uma matéria de ontem, tá? As consequências estão se estendendo além das fronteiras de Israel, causando inquietação entre investidores judeus americanos e aliados estrangeiros de Israel, incluindo os Estados Unidos. Daí tem uma foto dos caras queimando alguma coisa ali, eu não sei o que é, né, com as bandeiras de Israel aqui, tá? Opositores ao plano da reforma judicial de Benjamin Netanyahu fizeram fogueiras e bloquearam uma rodovia durante um protesto, momentos depois que o líder israelense demitiu seu ministro da Defesa no domingo, né? Protesto violento, tá? Historicamente, dentro do mundo democrático, é uma coisa de esquerda, tá? Então, as pessoas de direita, às vezes tem protesto violento de direita, às vezes tem, mas no geral, se tu vê pessoal queimando coisa, geralmente são pessoas mais associadas à esquerda, tá? Pela própria natureza do processo revolucionário e tal, né? Que é contra o status quo e tal. Entenda a crise em Israel com as perguntas e respostas abaixo. O que o governo está tentando fazer? Depois de retornar ao poder, figuras-chave do partido Likud, de Netanyahu, juntamente com seus parceiros no governo, prometeram reformar rapidamente o judiciário no país, que os críticos dizem ser motivado pelo desejo de impor suas agendas ideológicas. Então, quer dizer assim, em Israel, o sistema judiciário ele tem uma agenda ideológica, tá? O primeiro-ministro, o cara que manda lá, tem outra agenda ideológica, tá? Isso aí lembra um país na América Latina, eu acho, não, né? Que a população é conservadora, majoritariamente conservadora, mas que a Suprema Corte desse país ela é uma corte mais com um viés mais progressista, não? Isso aí lembra alguma coisa, né? Eu não sei. Que país que é esse, cara? Na América Latina, não sei. Vamos seguir aqui, ó. A coalizão de governo de Netanyahu, considerada uma das mais direitistas da história de Israel, formada por uma coalizão de partidos de direita e extrema-direita com integrantes de um partido conservador religioso, diz que o judiciário concedeu a si mesmo maior autoridade ao longo dos anos. O governo afirma que a Suprema Corte não é representativa da diversidade da sociedade israelense. Então a Suprema Corte está pregando uma agenda e o pessoal da direita está dizendo que essa agenda não está de acordo com a população, né? Só aqui fazer um parênteses aqui, ó, diz coalizão do governo de Netanyahu, uma das mais direitistas da história. O Netanyahu, eu vejo assim, ó, o Netanyahu ele é um líder nacionalista conservador, né, de Israel. Ele talvez seja o principal líder de Israel, tá? E aqui a questão é a seguinte, cara, o nacionalismo ele tem suas peculiaridades, né? Cada país tem o seu nacionalismo. Israel tem o nacionalismo deles, tá? Que é representado pela figura do Netanyahu. E o Netanyahu é um cara nacionalista e religioso no sentido judaico da religião, tá? Então ele tem uma visão de mundo mais firme, mais ligada a valores religiosos do judaísmo, tá? Em suas propostas de mudança judicial, o governo está tentando primeiro mudar a composição de um comitê de 9 membros que seleciona juízes para o tribunal. A proposta daria aos representantes nomeados do governo maioria automática no comitê, permitindo efetivamente que o governo escolhesse os juízes. O governo também quer conter o que chama de exagero da Suprema Corte, restringindo drasticamente sua capacidade de derrubar leis que avalia inconstitucionais. Isso aí também lembra muito um país aqui da América do Sul, que eu não sei, né? Que o Supremo aprova e desaprova a lei o tempo inteiro, assim. Que país será que é esse? Não sei. Vamos seguir aqui. Os críticos dizem que a reforma proposta colocaria o poder totalmente nas mãos do governo de ocasião, sem controle. Removeria as proteções concedidas a indivíduos e minorias e aprofundaria as divisões em uma sociedade já fragmentada, e que a reforma derrubaria o delicado sistema de freios e contrapesos do país. Eles também dizem que Netanyahu tem um profundo conflito de interesses ao tentar reformular o sistema jurídico durante o seu próprio julgamento, né? Aqui, assim, ó, o Netanyahu,
ele tem acusações de corrupção contra ele, tá? Que até onde eu sei não foram provadas, mas talvez façam parte de uma narrativa. Ó. Quando um político tem acusação de corrupção, eu geralmente eu ignoro isso, né? Porque não importa a acusação, importa se ele é corrupto ou não, né? Então, se ele foi condenado, isso importa. Agora, se ele foi acusado de ser corrupto, isso não importa, né? O que importa é a condenação. E por quê? Porque muitas vezes eles acusam uma pessoa, um político, de ser criminoso, tá? Para fazer uma narrativa para fazer que as pessoas não gostem daquele político, tá? E no caso do Netanyahu, essa oposição tá dizendo que ele quer se ganhar poder sobre a Suprema Corte para poder se inocentar dos crimes que ele está sendo acusado, tá? Que não sei se ele cometeu de fato crime ou não, tá? Mas é mais ou menos por aí. Também temem que Netanyahu, que está sendo julgado em 3 casos de corrupção, possa usar as mudanças para se livrar de seus problemas legais, tá? Isso é o que eu falei. O governo diz que as mudanças legais são necessárias para agilizar a governança diante de um judiciário intervencionista. Olha só, eles têm um judiciário intervencionista. Que legal, né? Isso lembra algum país da América Latina. Tá, esse aqui é o Benjamin Netanyahu, para quem não conhece, acho que a minha webcam tá em cima. Não, minha webcam deve estar aqui. Acho que esse aqui, ó. Tá, esse cara é o Benjamin Netanyahu. Ele está no comando de Israel há muito, 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 muito tempo. Tá? Esse cara aqui, ele é o maior defensor do Estado de Israel na história moderna. Tá? Nunca existiu nenhum político que defenda mais o Estado de Israel do que esse cara. Né? Então, inclusive, ele tem livros que ele defende, que ele conta a história, a versão dele, né? Lógico, da história de Israel, né? Então ele não é só um político, ele também tem uma certa veia intelectual e ele defende a importância da existência do Estado de Israel. Ah, mas Homero, eu não gosto do Estado de Israel porque o Estado de Israel comete crimes contra a Palestina. Ó, cara, você não pode falar isso, cara. Você não pode falar isso, porque isso aí isso aí não dá pra falar aqui na plataforma, cara, tá? Esqueça isso, né? Entenda que esse cara aqui é um líder do partido, ele é um líder nacionalista judaico, tá? Da questão dentro do Estado de Israel, né? Talvez o maior de todos nos últimos anos, tá bom? E eu digo maior de todos não engrandecendo a figura dele, só reconhecendo que esse cara tá no governo há muito tempo, defendeu o Estado de Israel durante matou um monte de gente, tá? Para defender a existência do Estado de Israel. E enfim, não dá pra comentar muito as pessoas que ele matou, mas não que ele tenha matado pessoalmente, mas ele ordenou operações que resultaram em... Bom, meu, você quer que eu pague uma cesta básica? Vamos seguir aqui, cara. Não vou pagar a cesta básica não, cara. Não vou falar mal desse estado não, cara. Esse cara aqui é lindo, esse cara é maravilhoso, né? Não tenho nenhuma crítica a este cidadão aqui. Vamos seguir. O que Netanyahu tem com isso? Netanyahu, que está sendo julgado por corrupção em 3 casos separados, está no centro da turbulência política que assola o país desde 2019. Depois que ele foi indicado, os ex-parceiros governistas de Netanyahu se voltaram contra ele e ele não conseguiu formar uma coalizão estável e duradoura. Isso levou a uma prolongada crise política que levou os israelenses às urnas 5 vezes em menos de 4 anos. Tá? Após um exílio político de 18 meses como líder da oposição, Netanyahu voltou ao poder no final do ano passado em uma coalizão com aliados ultra-ortodoxos e ultranacionalistas, formando o governo de maior direita de todos os tempos. Por que o país está dividido? Em linhas gerais, o cisma na sociedade israelense dividiu as pessoas em 2 grupos: os que querem um Estado mais laico e pluralista e os que têm uma visão mais religiosa e nacionalista. Para seus críticos, a Suprema Corte é vista como o último bastião da elite centrista secular, descendente dos judeus europeus que dominaram o Estado durante suas primeiras décadas. Tá? Judeus religiosos, particularmente os ultra-ortodoxos, percebem o tribunal como um obstáculo ao seu modo de vida. O tribunal muitas vezes se opôs a certos privilégios e subsídios financeiros para os ultra-ortodoxos. Em particular, a corte rejeitou uma dispensa especial que permitia aos judeus ultra-ortodoxos
adiar o serviço militar em favor do estudo religioso, enfurecendo os líderes religiosos. Peraí que eu me perdi aqui. Desculpa, ouvinte. O tribunal muitas vezes se opõe a certos privilégios e subsídios financeiros para os ultra-ortodoxos. Em particular, a corte rejeitou uma dispensa especial que permitia aos judeus ultra-ortodoxos adiar o serviço militar em favor do estudo religioso, enfurecendo os líderes religiosos, tá? Então eles podiam não ir para o exército se eles se dedicassem à vida religiosa. Tá? E muitas faziam isso, e a Suprema Corte rejeitou isso aí, mandou todo mundo para o exército, e os líderes religiosos ficaram meio desgraçados da cabeça. Os israelenses de direita, que querem consolidar os assentamentos israelenses, na Cisjordânia ocupada, também veem o tribunal como um antagonista. Esses assentamentos aqui, ó, tá? Isso aqui também não dá para falar no YouTube, né? Isso aqui, então, esses assentamentos israelenses na Cisjordânia é uma coisa 100% legal, tá? Isso aqui tá 100% correto, né? Isso aqui você não tá expulsando pessoas e construindo colonos para ganhar território ao longo do tempo, tá? Isso aqui é correto, tá? Então isso aqui é correto, tá bom? Daí mais fotos de protestos, blá. Quem está protestando? A oposição tem sido dirigida principalmente por centristas seculares que temem que a reforma ameace suas liberdades e modos de vida, mas também uma crescente resistência e desejo de diálogo e compromisso de partes da direita religiosa, que dizem que o governo foi longe demais e rápido demais. O maior sindicato de Israel, que ficou fora da briga até agora, convocou uma greve geral nesta segunda-feira, com um discurso de seu líder planejado para o final da manhã. Os diretores das principais universidades de Israel anunciaram coletivamente que fechariam suas portas indefinidamente para protestar contra o plano, começando na manhã de segunda-feira. A oposição, mais ferrenha e perigosa para Netanyahu, veio dos reservistas militares, que desempenham um papel significativo na capacidade militar de Israel. Os reservistas dizem temer receber ordens militares ilegais se a Suprema Corte não tiver o poder de examinar adequadamente a atividade do governo, e temem ser acusados em tribunais internacionais se o sistema judiciário israelense for considerado fraco demais para processar soldados. Líderes militares alertam que um declínio no número de reservistas, que formam a parte fundamental do corpo de pilotos da Força Aérea, pode afetar em breve a capacidade operacional das Forças Armadas. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, pediu no sábado a suspensão nas mudanças judiciais. Ele foi demitido, isso eu já comentei. Tá? Mas as preocupações persistem entre os líderes militares, que disseram em particular temer que os soldados em tempo integral também possam começar a renunciar. No domingo, o chefe do Estado-Maior, Herzi Halevi, ordenou que todos os comandantes falassem com seus subordinados sobre a necessidade de manter a política dos militares de não envolvimento e manter a coesão, disseram os oficiais militares. Tá bom. Então, a matéria segue, cara, tá? E vai longe, tá? É uma matéria muito boa do Estadão. Tá? Olha só essa foto aqui das pessoas protestando. Começa, vem aqui, passa por aqui e vai até lá. Tá? Não sei se isso é um bom número, né? Em termos israelenses deve ser, porque o país deles é muito pequeno, então qualquer movimentação assim já é uma grande movimentação. Aqui tem uma bandeira vermelha aqui, não sei. Tá, então tem muito, essa matéria é bastante interessante, tá? Um judeu aqui chateado. Ministro de Segurança Nacional de Israel. É líder de um dos partidos de coalizão do governo. O nome dele é Itamar Ben-Gvir. Ameaçou renunciar se Netanyahu retirar a reforma judicial. Então, cara, é uma confusão muito grande, tá? Pode dar uma olhada aí nessas matérias. O Estadão tem matérias muito boas, tá? Eu vejo matérias meio tendenciosas, na minha opinião, tá? Pelo que eu vi aqui, no modo que a matéria é narrada, tá? O Estadão ele tá criticando o governo do nacionalista cristão aí do Netanyahu, tá? Agora, o que eu vejo sobre isso, assim, te dando um pouco a minha opinião, vamos voltar lá pra cima, te dando um pouco a minha opinião sobre isso, cara, eu acho que existe as elites que controlam o planeta,
tá? Que eu vou chamar aqui de forças ocultas, né? Que nem diria o Jânio Quadros, ou forças terríveis. Ele escreveu, se não me engano, ele escreveu forças terríveis naquela carta de renúncia. Não foi forças ocultas. Mas as pessoas no Brasil usam essa coisa de forças ocultas, né? Que forças ocultas, no caso, é uma elite que controla tudo, não é o cachorro atrás, que nem diria a nossa presidenta aí, Dilma Rousseff, que até foi indicada aí pro Banco dos BRICS, né? Talvez eu não vou, deixa lá, eu não vou comentar isso aí, eu não vou... Então, cara, assim, ó, o que eu acho é que essas forças ocultas, elas querem se livrar de qualquer líder conservador, qualquer coisa que lembre algum nacionalismo, qualquer coisa que lembre um conservadorismo, o mundo ocidental é contra isso. Né? E eu vejo que, isso, claro, é uma teoria da conspiração, tá, que eu tô te dizendo. Mas eu vejo que existe um movimento dessas elites ocultas para que as pessoas, para substituir os governos dos países e que são conservadores. Então você removeu o Boris Johnson lá da Inglaterra, botou o Rishi Sunak, que é um cara que trabalhava para um banco aí que eu não posso falar qual é. Você removeu o Trump, botou o Biden, removeu o Bolsonaro, botou ali o novo Getúlio Vargas aí, que nem dizia o pessoal nacionalista. E assim foi no mundo ocidental inteiro. Tá? Então eles estão removendo todos os líderes conservadores e nacionalistas e estão botando um líder meio fantoche, meio genérico. Né? Então você pega o Rishi Sunak, ele é tipo um fantoche. O da Alemanha também é um fantoche. Né? O Macron é um fantoche. Né? O Biden é um fantoche. Então, essas forças ocultas aí que controlam o mundo ocidental, eu vejo que existe um interesse delas de remover qualquer senso de nacionalismo e qualquer senso de conservadorismo. Tá? E o porquê disso, na minha opinião, é porque o nacionalismo e o conservadorismo, eles fecham a sociedade onde eles estão. Né? E esses caras, eles defendem uma agenda, que é uma agenda da pluralidade, que é aquela agenda lá da sociedade aberta, lá do Bergson, que depois passou pelo Karl Popper e tal, e hoje está sendo representada pela figura do Soros e tal. Então, eles veem o conservadorismo, tá? E não só o conservadorismo, mas o nacionalismo como uma grande ameaça, e eles estão trabalhando aí, e têm trabalhado ao longo dos anos para remover, eles usam todos os meios possíveis, né? Eles estão usando para remover essas lideranças conservadoras, tá? Agora, o problema, tá, que eles estão tendo aqui é que é o seguinte, cara. Se eles removerem este cara aqui, o Netanyahu, tá? Se eles removerem o Netanyahu, isso é muito ruim para a existência do Estado de Israel, tá? Porque este cara, ele é bastante duro com pessoas que não concordam com a existência de Israel, tá? Então, ordenou ataques, ordenou sabotagens contra países que estavam tramando contra Israel. Ou seja, o Estado de Israel, para existir, eu acho, tá, que ele precisa de pessoas desse tipo aqui, ó. Que é o cara que não tem problema nenhum em matar um palestino, que não tem problema nenhum em jogar um míssil contra o Irã, que não tem problema nenhum em bombardear a Síria, um lugar com criança. Não tem problema nenhum, né? Se ele achar que tem um míssil lá que pode interferir em Israel, ele vai lá e bombardeia, tá? Então, quando você remove um cara desse aqui do poder, e esse é o problema que acho que essas elites estão tendo, né? Se você tirar um cara desse aqui do poder, né, você vai enfraquecer a possibilidade existencial do Estado de Israel, que é cercado por países hostis. Então, ao mesmo tempo, assim, eles vão ter que aceitar um cara nacionalista conservador. Tá? Só que, ao mesmo tempo, a existência do cara nacionalista conservador, para eles é um ultraje, é um horror, porque eles não querem ninguém conservador e ninguém nacionalista no mundo ocidental. O que eles querem no mundo ocidental é um fantoche. Só que é o seguinte, se eles botarem tipo um Trudeau no comando de Israel, o Estado de Israel termina. Se eles botarem um Macron no comando do Estado de Israel, termina. Se eles botarem um Biden, o Estado de Israel termina. Tá? Tem que ter esse tipo de cara aqui, porque esse cara aqui, ele vai defender o Estado de Israel, não importa o que aconteça. Não importa quem que ele tenha que matar. Tá me entendendo? Então, essa é uma questão bastante interessante
que eu tô levantando aqui, que é o seguinte, eles são contra o nacionalismo? São. Né? No mundo inteiro eles são contra o nacionalismo? São. Né? Eles são contra o conservadorismo? Também. Né? Só que nesse caso, eu acho que eles vão ter que aguentar isso aqui. Né? Eu acho que ele recuou e tal, né, nesse projeto de lei, cara, mas eu acho que é muito arriscado tirar esse cara do poder. Né? Porque daí você vai enfraquecer a possibilidade existencial do Estado de Israel naquela região. Né? Então, o que eu acho é que esse cara vai, eu não sei, fazer previsão é difícil no mundo que a gente tá, mas eu acho que eles vão ter que engolir esse cara. Eles vão ter que manter esse cara no poder, né, para continuar existindo como Estado de Israel. Né? Talvez esse cara, no fim das contas, seja no mundo ocidental, por assim dizer, por mais que Israel não seja ocidental, mas geograficamente, né, mas ideologicamente eles são. Talvez esse cara seja o único líder nacionalista cristão que eles vão permitir no mundo ocidental. O resto eles vão remover e vão botar um fantoche, vão botar um Macron, vão botar um Trudeau, vão botar um Joe Biden, né, vão botar o Nine, né, que é um fantoche, também todo mundo sabe, né? E é isso, gente. Essa é a minha opinião sobre essa notícia. Se você chegou até aqui, considere deixar um like no vídeo. Também considere se inscrever se foi útil este vídeo, tá bom? Tamo junto, meu bom. Um abraço e tchau, tchau.